E aí, meus amigos, tudo bem? Bem-vindo novamente ao meu canal, nessa, nessa série, né, que eu estou fazendo aí, tentando contribuir, compartilhar informações que para mim elas foram muito relevantes na minha formação para atingir os meus objetivos, o objetivo principal que eu defini para atingir aquilo que a gente chama de carreira bem-sucedida, né? A carreira bem-sucedida ela está muito ligada, exatamente ligada àquilo que você está disposto a fazer, né? E como você faz e o principal, conseguiu fazer. Isso é a definição para mim mais clara de sucesso. Sucesso é quando você consegue fazer aquilo que você determinou. Você foi bem sucedido na sua empreitada. Às vezes as pessoas confundem sucesso com riqueza, mas elas estão intimamente ligadas, porque se você está falando de empreendedorismo, você está falando de buscar resultados de alta performance, obviamente que o sucesso ele inevitavelmente vai te trazer alguns resultados financeiros também, né? Meu cachorrinho acho que está pedindo para subir aqui, não? Quer subir? Não, tá rolando no chão. Então vamos falar hoje o tema, né, que ele é de extrema relevância. A gente já falou do hábito da economia e, enfim, foi o último tema, né? Nós tivemos aqui já o que é ser um mastermind, uma mente mestra, ou você fazer alianças com pessoas para que você atinja seus objetivos. Nós falamos em ter um objetivo principal definido, que é onde vai te levar exatamente, saber onde você quer chegar. Então, o objetivo principal definido é um mapa da mina para você saber onde você quer chegar. Confiança em si mesmo, que é um desafio maior, é aquilo que nós somos contaminados desde pequeno pela incapacidade. Você não vai, você não consegue, você não pode. Isso vai minando o nosso cérebro, isso vai deixando que a nossa estima fique baixa e dessa maneira a gente acaba não conseguindo ter confiança. Agora sim, ele quer subir na cadeira. Pronto, gordo, fica aí. E o hábito da economia foi logo na sequência. E o que nós vamos falar agora? Nós vamos falar de iniciativa e liderança. É um tema que ele vem bem a calhar, porque assim, na página 263 do livro A Lei do Triunfo de Napoleão Hill, ele coloca aqui uma condição, as 20 qualidades essenciais para líderes, né? É difícil. Hoje o que mais se busca, hoje dentro das organizações, pelo menos aquilo que a gente entende, são as pessoas que têm o poder de liderar situações. Você pode ser líder em qualquer circunstância da sua vida. E para você ser líder, a única coisa que você precisa ter é a iniciativa, tomada de decisão, tomar a decisão e fazer aquilo. Vamos colocar um cenário assim que você está ali reunido com sua família e vocês estão discutindo várias situações de como que será feita aquela viagem, né? Combinou-se então a ideia, partiu o princípio numa ideia da família fazer uma viagem bacana, só que aí cada um fala uma coisa, um quer ir para um lado, outro quer praia, outro quer pro campo, outro quer ficar na cidade mesmo e fazer um tour diferente durante aqueles dias, porque entende que a cidade tem muitos atrativos. Vamos falar de São Paulo, que é muito grande, Rio de Janeiro também, que são cidades enormes, tem muitos atrativos, mas às vezes um quer para um canto e outro quer para outro. A partir daí criou-se o grande desafio, gerou confusão. Então é importante alguém tomar a liderança, né? A atitude em liderar a situação. E tem características de líderes. Dos momentos difíceis é que surgem os líderes. Você não precisa ser melhor, o que sabe mais para você liderar. A liderança é uma coisa que ela vai surgir conforme a sua capacidade de falar, tomar a iniciativa de você fazer aquilo. Você se põe à frente para fazer. Fabio, é fácil você tomar uma atitude líder? Não é tão fácil assim, mas de certa maneira é possível qualquer pessoa estar habilitada para liderar uma situação. Então parte muito mais da decisão dela de tomar. E aqui no livro ele elenca pelo menos aí 20 características importantes, de qualidades, né,
para as pessoas líderes. Por exemplo, domínio completo dos 6 medos básicos da humanidade. Eu não falei desses medos ainda, mas eu vou citar alguns deles aqui. Medo da velhice, medo da pobreza, medo de falar em público, medo da crítica, medo de perder o amor de alguém. Esses são os grandes medos, né, que as pessoas elas possuem. São medos que inibem você de tomar algumas decisões. Imagina, se você tem medo da crítica, vai falar em público, você fica preocupado, você não consegue falar em público tomado pelo medo. Mas você já não fala, você já não se expõe, então faça um exercício, vai para frente do espelho e faça um exercício de você falar com as pessoas. Então o líder tem essas características, então os medos essenciais, né? Medo da pobreza, medo da velhice, medo de perder o amor de alguém, medo da morte, medo da crítica, e tem mais um medo que eu não me recordo agora, mas são 6 essenciais, são 6 medos principais essenciais que a humanidade tem elencado, né? Que são características das pessoas bem-sucedidas, elas não possuem esses medos. Você pode arriscar um pouco mais, não tem problema. Tendência para subordinar os interesses pessoais, bens dos seus adeptos. Unidade de propósito representada por um programa definido de direção que se harmonize com as necessidades da sua época, por exemplo. 4. Compreensão e aplicação dos princípios da mente de mestre, da mastermind, né? Que é, ou seja, você fazer alianças, você discutir em grupos, não ter medo de se posicionar. Confiança em si mesmo na sua mais alta forma, ou seja, acreditar em você, liberar esses conceitos ou preconceitos definidos na sua mente, né, que foi geralmente introduzida através dos nossos aprendizados ao longo do nosso desenvolvimento, quando criança e vamos crescendo adultos, né? Habilidade para tomar decisão rápida e mantê-las com firmeza. Olha, é importante você tomar uma decisão rápida. Não, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos organizar isso aqui. Vamos viajar, vamos primeiro para a praia. Quantas férias nós vamos ter nesse ano? 2. E aí nós temos mais 2 no ano que vem. Então, em 2 anos são 4 férias. Vamos organizar e nós faremos da seguinte maneira. Você tomou a frente, você tomou a decisão, né? Imaginação suficiente para prever as necessidades da época e criar planos para a sua solução. Por que a gente está falando isso? Fala muito de época. Isso aqui é um livro muito antigo. Então, quando chegar da época, são vários cenários. Então, hoje a gente vive um cenário no nosso país desafiador, com várias questões sendo discutidas, né? E isso vai impactar diretamente na vida das pessoas. Isso impacta, época de eleição impacta, época de inflação alta impacta. Então você vai ter que adequar bastante a sua vida de acordo com aquela época que você está, né? Iniciativa na sua forma mais profunda, imaginação, ter autocontrole, ter boa vontade, uma personalidade agradável é importante, capacidade de pensar com exatidão, né? Saber exatamente onde quer chegar, lá vem o objetivo principal definido, você está definido, você tem exatidão, você tem que pensar com exatidão para você atingir. Tem que ter a capacidade de cooperar com as pessoas, não é só o eu, a cooperação ela faz muito sentido. Persistência para concentrar pensamentos e esforços sobre uma determinada missão que você vai realizar, né? Então persistência, às vezes a gente está muito perto do pote de ouro e a gente desiste, o nosso vizinho foi lá e conseguiu, porque a gente desistiu, nós não tivemos persistência, e persistência tem muito a ver com resiliência. Capacidade de tirar proveito dos erros e fracassos. Olha, mais uma vez aqui, o medo da crítica, você tem medo de ser criticado, porque você tem medo de errar, porque se você errar vão te criticar, vão te xingar, e aí você não aprende com o erro, né? Lembra que eu falei em outros vídeos que os americanos têm uma tendência natural, quando eles vão escolher pessoas para fazer parte das suas equipes, ele quer saber mais dos seus erros do que os seus acertos, porque ele vai saber como você lidou com essas situações conflitantes, com as situações desafiadoras, com as situações mais difíceis da sua vida. Tolerância na sua forma mais elevada, temperança, ou saber ter equilíbrio nas coisas. 19, honestidade de intenção naquilo que você faz, que principalmente a honestidade com você primeiro. Se você está sendo honesto com você, será assim também com o outro, né? E
estritar aderência à regra de ouro, que a gente vai falar mais lá no final, que está muito ligada com esta honestidade de intenção de ato. Você vê, são 20 condições aqui que ele coloca. Deixa eu voltar uma página, porque eu li rapidamente, olha que interessante. Os homens sem fibra não terão parte na liderança do futuro. Terão sido suplantados por não terem mostrado as qualidades de um verdadeiro líder, numa época em que todo o país sentia os horrores da crise resultante de uma direção ineficiente. Os líderes do futuro têm de possuir as seguintes qualidades. Aí elenca essas 20 que eu acabei de falar. Então fala muito de cenário, de momento, onde você está. Vamos falar de uma coisa importante. Não tem ainda, não precisa ficar preocupado ou ter pretensão de ser líder. Liderança não é um dom. Liderança é uma habilidade, né? Então, a liderança, ela pode ser construída. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para chegar no nível de liderança é tomada de decisão. Eu tomei a decisão que eu serei o dono, o chefe da minha vida. Você vai liderar a sua vida e você vai ser a sua liderança pessoal com base no que você faz para você, honestidade dos seus atos, sabendo exatamente onde você quer chegar, fazendo associação com as pessoas corretas. Você começa automaticamente a ser uma referência junto àqueles que estão próximos de você. Olha que bacana isso. O líder, muitas vezes, ele é eleito, não há uma imposição de liderança. Então, com base no seu comportamento, você vai conseguir, de certa maneira, atrair esses olhares. À medida que você se predispôs, eu preciso sair do lugar comum, eu quero chegar onde jamais eu cheguei. A gente fala uma coisa, eu sigo um cara, o nome dele é David Goggins. David Goggins, ele na realidade, ele é um ex-Navy SEAL, que é um soldado americano, mais casca grossa do planeta, e ele fala muito nos vídeos dele sobre mediocridade, né? A gente vive na mediocridade, a gente tem, assim, tudo é zona de conforto, ai, tá chovendo, eu não vou, ai, minha cama tá quentinha, tudo conspira para você sair, né, do risco e vir para a zona de conforto. Tudo é natural, nosso cérebro age dessa forma. E ele coloca, na condição dele, ele coloca o seguinte, que quando o nosso cérebro, a gente usa nem 40% da nossa capacidade de realizar coisas. Ele fala o seguinte, quando você achar que já deu, você já está no seu limite ali, vamos lá, vou na academia e vou fazer 10 flexões. 1, 2, 8, 9, 10. Acabei, parei, contei 10, acabou, deu 10. Ufa! Saiba que isso representa apenas 40% daquilo que você ainda poderia fazer. Então você poderia potencializar isso ainda mais. E esse é o método, né? Então ele coloca a condição, David Goggins, eu recomendo o pessoal seguir, que você é capaz de transformar as coisas por base do seu mental. E quando você começa a fazer isso, que eu vou voltar agora para o tema, as pessoas à sua volta, você se predispôs a sair do lugar comum, a sair da mediocridade, você sai da média, você não é só mais um ali, se nivelando do médio para baixo, se espelhando nos exemplos perdedores, você começa a se espelhar para cima, e é muito comum, viu, gente, no nosso ambiente, a zona de conforto e segurança, ela está o tempo todo puxando a gente para baixo. E aí mexe com a confiança, com a estima, ou você gera uma baixa ou uma autoestima com base nas informações que você adquiriu. Deixa de ser medíocre, deixa de ser mediano, sai da média, faça algo acima. Aí o que aconteceu? Você tomou a decisão de se programar, você fez associação com pessoas, você tem o objetivo principal definido, você estabeleceu metas atingíveis e plausíveis dentro de um tempo específico, os seus resultados começam a aparecer, as pessoas à sua volta observam a diferença em você. E aí elas começam ou te copiar, ou te seguir, te criticar também, vai ser normal. Então não tenha medo de crítica, não tenha medo de errar, né? Não existe sorte, existe capacidade, planejamento, execução. Aí você já começa a ser visto num outro patamar. Quando você chegar nesse outro patamar de visibilidade, naturalmente você já é eleito líder de onde você está.
Faz essa experiência, começa a mudar. Eu falo o seguinte, a vida, ela está muito relacionada com aquilo que a gente faz, aquilo que a gente é e os exemplos, porque a crítica é o que nós mais recebemos. Infelizmente, né? Quando você ouve 10 notícias, 9 é notícia ruim, é normal, sabe? O que vende é notícia ruim. O sabor não vende. Se eu falasse aqui de um vídeo de, eu tenho aqui previsões para o fim do mundo, eu teria mais de 15 milhões de views. Mas como não é isso que eu falo, tem 2, 3, 4 views só. Tá bom, não tem problema. O objetivo é esse, tá chegando, isso vai ficar para a posteridade, isso vai ficar gravado, e quando alguém um dia ver, vai ser bem legal. Saia do lugar comum, seja acima da média, busque resultados relevantes, você será visto de forma diferente e automaticamente a liderança ela cai no seu colo. A apresentação individual é um fator fundamental. Como é que você se comporta, como é que você se veste, como você fala. Treine isso. Lidar com gente, lidar com pessoas, mesmo na era da tecnologia, é extremamente importante. Eu posso ter certeza, eu tenho quase certeza absoluta que as pessoas, por serem visuais, sinestésicas e auditivas, aquelas que são mais visuais, elas estão agora, eu estou falando aqui, elas estão olhando minha caixinha de vinho, né, minha espada, meu espelho velho, tudo, mas aquele espelho é velho, né? Velho é antigo, por isso que ele está desgastado assim, ele tem história, e fica reparando nas coisas, repara no óculos, na alguma coisa, isso são detalhes, é normal. Então a comunicação ela passa por aí. Então a sua apresentação individual, a forma que você fala, a forma que você se comporta, como você se posta perante aos demais, tudo isso vai fazer, vai criar e vai gerar essa transformação em você e naturalmente o caminho para uma liderança sem forçação de barra. E eu garanto para você uma coisa, você, mesmo que você não queira ser líder, não tenha a menor pretensão em ser líder, você será exemplo para aqueles que estão de olho para você. Estou falando de mercado corporativo, mas não seria legal você ser exemplo para a tua família, para o seu companheiro, para a sua companheira, para os seus pais ou para os seus filhos, sejam os filhos legítimos ou não, para o grupo que você pertence, como você quer ser visto por essas pessoas, a importância de você, porque você consegue ajudar. Esse é o objetivo, é melhorar o entorno. À medida que a gente melhora o entorno, a gente começa a melhorar tudo. Mudamos a gente, mudamos o mundo. Se eu conseguir contaminar um com positivo e esse um outro e assim sucessivamente, temos uma comunidade positiva, né, de boas ações. É isso aí. Liderança é possível? Sim, claro. Como eu faço para ser líder? Eu não quero ser líder, não importa. É com comportamento, com atitude, com postura, com lisura, com moral, sendo exemplo positivo e saindo da média. Trabalhe para um passo a mais, trabalhe para ir acima. Esse tema geralmente é mais longo, né? Mas ele é muito gostoso de papear, então fica aí, segue a dica, espero que tenha gostado. Já tem vinheta nova e a partir de agora, todos os dias às 20 horas, nós teremos um tema desse, entre todos os temas de Napoleon Hill, 16 temas que nós falaremos ao longo desses 16 dias, já começou, né? E nós vamos evoluindo aí até chegar na regra de ouro de Napoleon Hill, que ela é mencionada aqui, por incrível que pareça. Valeu? Apertar o botão aqui porque agora acabou. Roda a vinheta. Se você quiser, ativar o sininho para receber as notificações dos envios. Compartilha, se puder nos seguir, agradeço. 27 mil seguidores, será que chega? Sei não, vamos aí.